A Tayla agora, sabe, é a minha liberdade. É uma borboleta que saiu do casulo e se mostrou. Então, a Tayla pra mim, sabe, é tudo. Quem vê a Tayla assim hoje não tem ideia de como os últimos anos foram angustiantes. É que por muito tempo a jovem não conseguia se identificar com o que via refletido no espelho. Eu me olhava no espelho e meio que não era eu, sabe? Quando eu via aquilo em mim, eu falava, gente, não é eu. O processo foi longo. No início da adolescência, um dilema. Vieram as descobertas típicas dessa fase e a dúvida sobre ser ou não gay. Só que há 3 anos percebeu que isso não tinha nada a ver com orientação sexual, e sim com identidade de gênero. Mas antes disso tudo, eu passei por várias questões, tipo a depressão. Eu fiquei muito depressiva, fiquei chorando muito. Então, quando eu vim me descobrir uma menina trans, eu meio que pesquisei para saber, sabe, o que estava acontecendo comigo. O Repórter Justiça desta semana vai falar sobre diversidade de gênero. Para isso, a gente vai explicar a diferença, por exemplo, entre o indivíduo cis e a pessoa trans. Uma pessoa cis é aquela pessoa que, ao nascer e apresentar o sexo masculino, vai ser designado para ela a identidade de gênero homem, né? E a mulher que nasce com uma vagina vai ser atribuído para ela a identidade de gênero mulher. Numa sociedade, né, cisnormativa como a nossa, o que se pressupõe e o que é obrigatório é o seguinte: se você nasceu com um pênis, provavelmente você vai ser, né, lido como um menino e vai ser atribuído para você ao longo da vida e incentivado também a identificação e a performance de acordo com o universo masculino, né? Brincadeiras, vestuários, enfim. Todo o universo culturalmente associado ao masculino vai ser atribuído a esse menino. E o mesmo vai acontecer com as meninas, né, se nascerem com uma vagina. Vão ser identificadas como meninas, só que a identidade de gênero, ela não necessariamente, essa experiência interna, né, de identificação com determinado gênero, ela não necessariamente vai estar associada ao sexo biológico. Então é justamente isso que se trata o universo trans. A Tayla é uma jovem trans e com ela foi desse jeitinho. Durante toda a infância, na hora da brincadeira, as bonecas eram as maiores atrações. Eu, quando era pequena, eu brincava muito de boneca. Meu pai me dava bola, eu ia pra boneca, brinquedos assim, eu ia pra boneca. Até, acho que foi minha vida inteira brincando com coisas de menina. Hoje, aos 18, Tayla recebe hormônios femininos para ter características de mulher. Além disso, toma bloqueadores de testosterona para evitar que aspectos masculinos permaneçam. A gente vai fornecer para o paciente o hormônio compatível com o gênero de identificação do paciente. Então, no caso do homem trans, que é aquele paciente que é de sexo biológico feminino, mas se identifica como sendo homem, ele vai receber testosterona. E o contrário, a mulher trans é de sexo biológico masculino, mas se identifica como mulher, vai ser fornecido para ele estrogênio e o bloqueador de testosterona. Através da ação desse bloqueador de testosterona, ela vai ter uma redução de pelos. Reduz pelos, reduz o odor cutâneo, há uma redução de desejo sexual, uma perda de ereções matinais. Então, todas as ações da testosterona vão sendo bloqueadas através desse medicamento. E, ao mesmo tempo, ela também vai receber estrogênio, que o estrogênio vai permitir o quê? O crescimento do tecido mamário. Então, vai haver o desenvolvimento das mamas dessa paciente trans e uma redistribuição também de gordura corporal. Vai ficar com um aspecto que a gente chama de ginecoide, que é o aspecto característico do corpo feminino. Antes, esse processo só era permitido em maiores de 18 anos. Já a cirurgia de transgenitalização só era permitida em maiores de 21.
Mas uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina veio para mudar essas regras. A partir de agora, a hormonioterapia cruzada passa a ser aceita aos 16 e os procedimentos cirúrgicos a partir dos 18 anos. Doutor Alexandre coordena o Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria da USP. Participou ativamente da elaboração do texto. Acredita que a norma contribui para um aumento no padrão de qualidade de atendimento a esse público. Quando você baixa a idade da hormonioterapia de 18 para 16 anos, você tem um ganho de acompanhamento dessa população. E porque aos 16 anos, a maior parte dessa população não vai voltar atrás. Hoje já se sabe que a maior parte dos indivíduos que chegam aos 16 anos com a sua identidade de gênero definida e que tem a caracterização como incongruência de gênero, que bate com esse diagnóstico, a grande maioria não vai desistir, não vai se arrepender. A resolução também oficializa como projeto de pesquisa o acompanhamento de crianças. Mas neste caso, conforme afirma a endocrinologista e coordenadora do Programa de Atendimento e Capacitação de Profissionais para o Acompanhamento de Pessoas Trans, não há qualquer procedimento cirúrgico envolvido. Nas crianças não se tem procedimento clínico ou cirúrgico nenhum, não tem nenhum procedimento invasivo, né? Hormonioterapia ou cirurgia. A criança é apenas acompanhada pela equipe de psicólogos e psiquiatra, né, e a equipe de assistência social. Quando ela entra, à medida que essa criança vai crescendo e vai mantendo essa manifestação de incongruência de gênero, quando ela entra na puberdade, nós bloqueamos essa puberdade, para que essa pessoa não desenvolva as características sexuais do sexo atribuído ao nascimento, né? Minimizando o sofrimento e minimizando o desenvolvimento de caracteres indesejados. É por essas e outras que o acompanhamento desde a infância é essencial. Isso inclui um diálogo aberto entre pais e filhos. O que você gosta? Como é que você se entende? Isso não quer dizer que você está dando plena autonomia para uma criança e que os pais vão se desresponsabilizar. Não. A conferência de uma autonomia é muito importante também porque a criança, no momento em que ela tem um canal aberto desde cedo com os pais e com a família, ela se sente mais segura, mais protegida para ser quem ela se entende ou da forma que ela vai se identificando. É por isso mesmo que entende-se que um acolhimento ou uma compreensão familiar do núcleo familiar desde cedo é de fundamental importância, inclusive para que essas pessoas se sintam acolhidas, para que elas possam, dentro desse processo de experimentação, saber o que elas querem, porque às vezes simplesmente é uma identificação com o universo, mas que não necessariamente está relacionado, vamos dizer, a uma identidade de gênero. No que diz respeito ao atendimento, este artigo da resolução determina que a atenção à saúde do transgênero deve ser igual e contemplar todas as necessidades, garantindo acesso sem qualquer tipo de discriminação às atenções básica, especializada e de urgência e emergência. Já esse outro diz que a assistência médica inclui acolhimento, acompanhamento, procedimentos clínicos, cirúrgicos e pós-cirúrgicos. A atenção médica deve ser composta por uma equipe básica de profissionais. Então, o acompanhamento psiquiátrico, ele é fundamental porque o psiquiatra ele tem um treino para esse olhar, para essa escuta, para essa identificação das questões de gênero. Sozinho, ele não funciona. Ele precisa trabalhar integrado com outros profissionais, tá, relacionados à saúde e outras especialidades médicas. Clínica médica, pediatria, urologia, cirurgia plástica, endocrinologia, que ela é fundamental. Então, esta equipe multidisciplinar da área médica, junto com outros profissionais de saúde, é que vão poder juntos ter um olhar diferenciado, tá, para esse indivíduo. No Distrito Federal, este ambulatório é referência e funciona desde 2017. Aqui recebem acompanhamento regular 400 pacientes. O paciente ele se sente muito mais à vontade, muito mais confortável e confiante de saber que ele está procurando um centro especializado de saúde com participação de médicos
de psicólogos, de enfermagem, de assistente social, e aqui ele sente que é a casa dele. A Lúcia frequenta o ambulatório desde o início e sente muito mais do que acolhimento. Eu sempre tive acesso a plano de saúde, então eu sou bem privilegiada em relação às outras pessoas trans do Brasil. Mas mesmo tendo plano de saúde, eu nunca consegui um acompanhamento, seja de psicólogo, psiquiatra, seja de endócrino, que eu realmente me sentisse bem, né? Então, mesmo para mim, que sou uma pessoa de classe média, ter esse serviço no SUS, eu percebi que faz toda a diferença. O ambulatório permitiu que eu seguisse em frente. Eu não sei se eu estaria aqui hoje se não fosse esse serviço que a gente tem aqui hoje. Apesar de ter um centro público de referência, no DF ainda não são feitas cirurgias desse tipo. E aí a fila de espera pode chegar de 5 a 10 anos. O Thales recorreu à rede particular para fazer o procedimento. Antes passou por todo um processo terapêutico. A cirurgia veio aos 23. Se pudesse, o chefe de cozinha teria feito tudo muito antes. O uso do binder e o uso de algumas outras ferramentas para poder esconder os seios machucam muito. Imagina você passar 12 horas, porque é o tempo de você ir trabalhar, e o tempo do ônibus, e o tempo do metrô, e o do transporte, mais o tempo do trabalho, que são 8 horas, com algo te apertando. E aí isso dá insuficiência respiratória, porque prende muito, te dá muita dor nas costas, na lombar, corta, né, por causa do movimento. Se você trabalhar em pé em alguma loja, ainda vai ter o suor ainda, que vai dificultar muito. Então, assim, é um processo que é muito doloroso para poder se aguentar por uma coisa tão pequena, assim. No processo de transição, teve de enfrentar muitos olhares tortos. Imagina só, você entrando num banheiro masculino, por exemplo, e correndo riscos, né, que é o que a gente mais teme. Ou você não podendo entrar no banheiro masculino e tendo que entrar no banheiro feminino e gerar um alarde, que já rolou comigo, inclusive, de não ficar à vontade para poder entrar no banheiro masculino e no banheiro feminino, e aí chamarem o segurança porque tinha um maluco dentro do banheiro feminino, e aí virou uma confusão, assim. Thales é defensor da causa trans, fala sobre o assunto nas redes sociais, defende o aumento da informação. A gente tem essa pressão desde que a gente nasce, né? Quando estoura o balão do chá de revelação, as pessoas já falam o que você é e o que você é obrigado a ser. E aí quando você tem uma alteração, quando você não é aquilo que a sociedade achou que você era, as pessoas ficam em confusão e isso confunde a cabeça das pessoas. Por isso a informação é tão importante. Por isso falar sobre transexualidade é tão importante. O caminho foi árduo. Satisfeito com os rumos que a vida tomou, não esconde a felicidade e o orgulho de ser um homem trans. A felicidade é poder olhar na rua e ver o reflexo do carro e falar, nossa, que cara é esse, sabe? Que cara eu sou. E que pessoa eu me tornei. E que ser humano eu tô entregando para a sociedade hoje. É isso. É poder olhar e se sentir bonito sendo você mesmo. O Repórter Justiça faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar os desafios enfrentados pelas pessoas trans no dia a dia em sociedade. Você vai ver que, infelizmente, ainda existe muito preconceito contra esse público. E mais, os direitos dos transexuais previstos na legislação. Não saia daí. Uma história marcada pelo medo e pela violência. Tainá é uma mulher trans, morava em Rondônia e se mudou para Brasília em busca de emprego. Ela queria fugir do preconceito ainda marcante em cidades do interior e achou que na capital do país as coisas seriam diferentes. Mas se enganou. Não conseguiu trabalho, passou por muitas dificuldades e, sem escolha, encontrou na prostituição um jeito de sobreviver. E foi na madrugada que vivenciou a primeira cena de transfobia. Eu estava na parada de ônibus, o rapaz do outro lado da pista começou a me xingar, gritar, tacar pedra do outro lado da pista, assim. E eu nunca imaginava passar por isso, assim, nunca na minha vida. Foi tudo tão rápido que Tainá não teve tempo nem de anotar a placa do carro do agressor. Alguns anos se passaram, mas a lembrança do que aconteceu continua tirando o sono da jovem. Um trauma difícil de esquecer. Você corre, quer se esconder e ali na hora você tenta, quer pedir ajuda, mas como que pede ajuda? Um momento, uma hora de
de madrugada, né? Quase sem movimento e assim, você sem, vamos dizer assim, sem apoio, né? Apesar de não ter registrado a ocorrência na delegacia, Tainá defende que denúncias sobre casos semelhantes sejam feitas. Muito importante denunciar, até porque eu tenho certeza que o momento que eu passei, se eu tivesse a oportunidade de denunciar, eu tenho certeza, não sei se ele fez outras vítimas, mas eu acho muito importante, sim, até porque não só eu, não sei o que ele fez no passado, antes de mim, ou veio a fazer depois de mim. Situações como a vivida pela moça causam transtornos e medo. Afetam, sobretudo, a saúde mental dessas pessoas. A gente vive numa sociedade extremamente conservadora. E o conservadorismo tem aumentado, infelizmente. Então, o que acontece? Isso vai diretamente afetar a saúde mental das pessoas trans em geral. Porque elas vão ser vistas cada vez mais como abominações, como anormais. Por mais que exista hoje em dia, vamos dizer assim, um esforço muito grande de vários setores da sociedade para, vamos dizer assim, reafirmar os direitos e as garantias do exercício da cidadania das pessoas trans. É por isso que Tainá acredita que a nossa sociedade precisa preparar mais as crianças de hoje para discutir a diversidade no futuro. Não adianta você dizer assim, o meu tal fulano é preconceituoso, não sei porquê, não entendo. Não existe isso, porque já vem de casa, já vem da criação. O boiola, a travesti, é perigoso, a travesti é perigosa, não mexe com esse tipo de pessoas. Então, são ensinamentos que você dá, né? E a criança, o filho, seu filho, o homem por si, a mulher às vezes, né? Já cresce com aquele pensamento. Um dado recente acende o alerta no país. É que, lamentavelmente, o Brasil lidera o ranking mundial de homicídios de pessoas trans. Um levantamento realizado por uma ONG europeia revela que em nenhuma outra nação há tantos registros de homicídios contra esse público. Aqui, a cada 23 horas, uma morte é computada. E este número pode ser ainda maior, já que existe uma dificuldade de contabilizar esse tipo de crime. Só em 2019, 124 travestis e transexuais foram mortos no Brasil. Apesar de ter havido uma queda de 24% em relação ao ano anterior, em algumas regiões, a transfobia é cada vez mais latente. Em São Paulo, por exemplo, 21 assassinatos foram registrados. Atrás do estado, aparecem o Ceará com 11 casos e Bahia e Pernambuco, ambos com 8 casos. Nós não temos uma legislação específica, para o público LGBTI. O que dificulta muito, até mesmo a coleta de dados sobre os crimes cometidos contra essa população. Nós sabemos que o número é altíssimo, né? Pesquisas foram feitas e o Brasil ainda infelizmente, o país que mais mata e que mais agride. Mas, sem uma legislação específica para esse público, nós vamos continuar com esse vácuo legislativo e vamos reafirmar um processo discriminatório. Porque se a gente não formaliza esse tipo de criminalização, a gente ainda tem esse processo discriminatório latente na sociedade. No Distrito Federal, uma garota de programa perdeu a vida em janeiro depois de ter sido esfaqueada. O autor do crime foi um cliente. Ele foi encontrado pela polícia 3 dias depois e confessou o assassinato. A vítima morreu no próprio carro enquanto tentava chegar ao hospital de base. Uma amiga da moça também foi atingida. Ela se feriu no braço, recebeu atendimento e foi liberada em seguida. Recentemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal foi tomada para diminuir a sensação de insegurança e o preconceito. Após 6 meses de julgamento, a Corte caracterizou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. No fim da sessão, os ministros declararam a omissão do Congresso em aprovar a matéria e determinaram que casos de agressões contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis fossem enquadrados dessa forma até uma norma específica ser aprovada pelo Congresso Nacional.
E veja a seguir, decisão do STF permite que travestis e transgêneros troquem o nome no registro civil sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. Veja como a medida impactou positivamente pessoas que lutaram a vida toda para ter esse direito. E mais, a história emocionante do reconhecimento da primeira mulher trans nas Forças Armadas. Nós contamos tudo para você daqui a pouco, no Repórter Justiça. Desde a adolescência, quando começou o processo de transição de gênero, Melissa tinha um sonho: ter o nome feminino nos documentos. É que toda vez que apresentava a carteira de identidade com o nome dado a ela no nascimento, precisava explicar a história de vida. O caminho até conquistar esse direito foi longo e desgastante. Complicado, cansativo acima de tudo, né? Que exigia muito, né? De mim, principalmente, né? E do advogado ter que provar por vários meios a transexualidade, né? A minha identidade de gênero. Em agosto de 2018, numa decisão histórica, o STF autorizou a retificação do registro civil de pessoas trans antes mesmo de elas terem passado por qualquer procedimento de alteração corporal. No passado, isso só era possível depois de todo o processo operatório, o que levaria anos e anos. Hoje, um transexual pode ter um novo nome indo diretamente ao cartório. A Melissa conseguiu a documentação antes da decisão e após entrar na justiça, mas reconhece que a medida é um avanço sem precedentes. Eu sou uma pessoa totalmente completa, né? Para mim, enquanto pessoa que me apresente socialmente, né? Que precisa adentrar os espaços, apresentar uma identidade, faz totalmente diferença. A gente percebe o tratamento antes e depois. As pessoas veem sua identidade, já conseguem perceber ali o seu nome, o seu reconhecimento, te tratam de forma diferente. Bem melhor que antes, né? Acima de tudo, eu me sinto totalmente incluída na sociedade como cidadã de direito, né? Eu percebo que o Estado, ele respeita a minha identidade de gênero, ele legitima ela, né? Isso é muito importante. Também em 2018, a Resolução 270 do Conselho Nacional de Justiça garantiu às pessoas trans o direito de colocar o nome social nos registros escolares. Com isso, os estudantes podem pedir que na matrícula e na lista de presença tenha o nome escolhido por eles e não aquele registrado no RG. Nas instituições educacionais e na hora do voto, o Tribunal Superior Eleitoral também garantiu ao transgênero a possibilidade de ter o nome social no título de eleitor e nas urnas. Ainda sobre a conquista de direitos, você vai conhecer a história da Maria Luísa. Ela foi a primeira militar transexual a fazer parte da Força Aérea Brasileira. Naquela época, os documentos mostravam o nome masculino. Sempre fui uma boa militar. Eu sempre tive conceitos lá dentro. Sou formada, sou diplomada, eu recebi medalhas, méritos, né? Fui publicado vários elogios por pessoas influentes. Maria Luísa só não esperava que depois de mais de 20 anos na corporação, seria aposentada compulsoriamente e iria travar uma batalha contra o preconceito dentro do ambiente de trabalho, considerado por muito tempo o seu segundo lar. Eles não queriam que uma transexual, uma militar transexual, permanecesse na ativa da Força Aérea. Então, por conta disso, aí, desse preconceito, né, dessa discriminação, eles resolveram me aposentar. Queria continuar minha carreira até o final da compulsória, né, até chegar à compulsória. Eu ser aposentada por tempo de serviço, né, continuar minha carreira, meu trabalho lá. Uma vez que tem mulheres na FAB, né? Já tinha mulheres na Força Aérea, no Exército, na Marinha, né? Em várias outras forças auxiliares aí também. Então era só uma questão de mudança de farda. Consciente de que a situação não poderia cair no esquecimento, Maria Luísa procurou a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. E lá, conheceu o advogado Max Telesca. Ela tem direito de viver da forma como ela veio ao mundo. Ela tem direito de viver a vida dela de acordo com a forma como ela veio, que é com a transexualidade. Viver com essa desconformidade é também um atentado ao direito à saúde. Então, nós conseguimos demonstrar para o Poder Judiciário que a nossa tese
era uma tese que demonstrava o preconceito das Forças Armadas para ter em seus quadros uma pessoa que portasse a transexualidade. Além disso, o advogado deixou claro aos juízes que analisaram o caso que a carreira trilhada em 2 décadas no serviço militar por Maria Luísa havia sido exemplar. A única coisa que ela não tinha, que estava de acordo com o pensamento de uma parcela majoritária das Forças Armadas, era que ela tem essa peculiaridade que é a transexualidade. O resto é uma pessoa que é um militar exemplar e ela mereceria e merece as promoções ao longo do período desses quase 20 anos que esse processo se desenrolou na Justiça. A história chamou a atenção deste cineasta. Ele conseguiu o telefone de Maria Luísa com o jornalista e decidiu procurá-la. O primeiro bate-papo durou mais de 5 horas. A gente é movido por histórias, né? Então, quer dizer, quando eu vi aquela história sendo contada por ela na minha frente, eu falei, isso dá um filme com certeza. E aí daí pra frente me motivei a transformar aquele primeiro encontro, de fato, num filme, né? 3 anos de trabalho resultaram no longa-metragem de 1h20, rico em detalhes. Pô, um cabo ali no canto dele, com filhos, com família, quer virar mulher. Pô, era um horror isso. Me interessa muito fazer um cinema, um trabalho audiovisual que tenha ligação com história de transformação, de superação. E eu acho que a Maria Luísa é um caso clássico nesse sentido, né? Falando de Forças Armadas, tem outras trans militares que vieram depois dela e que passaram e passam e ainda vão passar por situações semelhantes, né? Então, não só dentro do ambiente militar, mas qualquer outro ambiente, eu acho que a população trans, e obviamente não só a população trans, mas qualquer pessoa, literalmente, deveria ter o mesmo acesso. Então, acho que o filme, de certa forma, fala sobre isso e mostra o que aconteceu com ela, que poderia não ter acontecido, né? Então, nesse sentido, acho que sim, a gente cumpriu um papel de reflexão e trazer essa mensagem de por que não, né? Por que Maria Luísa não pode continuar, não pôde continuar, sendo uma pessoa que trabalhou 22 anos na ativa, com medalhas, com elogios. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Manda aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até mais.